Bom dia a todos. Antes de iniciar a minha intervenção, gostaria de agradecer à PDC o convite que foi dirigido à ANACOM para participar nesta sessão. É com muito gosto que aqui estou em representação da ANACOM e espero poder contribuir com algumas ideias para o debate que se irá seguir. Um cumprimento especial também aos meus colegas do painel e espero que tenham depois uma boa discussão. Vou estruturar a minha intervenção ao longo destes objetivos, que são os objetivos que estão no quadro nacional e comunitário relativo às comunicações eletrónicas. Temos a promoção da concorrência, o desenvolvimento do mercado interno e a defesa dos interesses dos cidadãos. Com o novo Código das Comunicações Eletrónicas, que está atualmente em discussão no seio europeu, foi introduzido um novo objetivo: incentivar o investimento e a adesão de serviços baseados em redes de alta velocidade. Com este novo objetivo, a Comissão também traçou novas metas relativas a estas redes, à adesão a estas redes, que são metas fixadas para 2025. Estas metas são todos os agregados familiares terem acesso a serviços a 100 megabits por segundo, todas as zonas urbanas e grandes vias terem acesso a 5G e os principais agentes socioeconómicos, isto é, hospitais, bibliotecas, escolas, terem acesso a 1 gigabit por segundo. Começando por este objetivo, vamos analisar a nossa situação. Este mapa representa a penetração de serviços de redes de alta velocidade nas famílias por concelho. Em 2009, esta penetração era praticamente inexistente. Havia alguns concelhos onde existiam famílias com este tipo de serviços, mas a nível nacional a situação era quase inexistente. Peço a vossa atenção para a evolução que se verifica desde esta altura. A penetração destes serviços foi aumentando progressivamente e no segundo trimestre de 2017 já existem mais de 50% de famílias que subscreveram serviços de banda larga suportados em redes de alta velocidade. O que é que este número representa, estes 51%? Para isso, vou introduzir os objetivos da Agenda Digital Europeia 2020. São dois objetivos que estão fixados em relação às redes de alta velocidade. O primeiro, que todos os alojamentos tenham cobertura de redes de alta velocidade, isto é, cobertura a pelo menos 30 megabits por segundo. Um segundo objetivo, que pelo menos 50% das famílias subscrevam serviços com débito igual ou superior a 100 megabits por segundo. Como é que Portugal se encontra nestes dois objetivos? Verificamos que temos 81% de cobertura, isto sem contar com duplas cabelagens, de cobertura de alojamentos com redes de alta velocidade. Temos também 42% de famílias que já subscreveram serviços com débito igual ou superior a 100 megabits por segundo. Ou seja, dos 51% de famílias que vimos no slide anterior que tinham subscrito a serviços baseados em redes de alta velocidade, a maior parte, 42%, tinham serviços com 100 megabits por segundo ou velocidade superior. Estes números são tão mais significativos quando Portugal era tradicionalmente um país mais atrasado em relação à adoção de banda larga fixa. Nesta figura temos a posição de Portugal no segundo trimestre de 2012. Portugal era o 23º país da União Europeia com cobertura mais elevada. Portanto, era dos países com menor cobertura da União Europeia a 27. A penetração era de 22,2%, 6 pontos percentuais abaixo da média europeia, que era de 28,2%. No segundo trimestre de 2017, Portugal já é o 11º país com cobertura mais elevada. Portanto, houve aqui uma evolução bastante significativa. Está apenas a 1 ponto percentual da média da União Europeia. Falamos de
adesão, principalmente nestes dois últimos slides. Vou-vos apresentar agora a cobertura de alojamentos em termos de redes de alta velocidade. Estão aqui listados os vários países da União Europeia e as coberturas tanto em redes de fibra óptica como em redes de cabo atualizadas com a norma DOCSIS 3.0. Em termos de fibra óptica, Portugal é o país com maior cobertura deste tipo de redes. Tem 86% de cobertura. Atenção que neste número estão incluídas duplas cabelagens, tal como estão também nos outros Estados-membros. A média da União Europeia era de 24%. Portanto, Portugal tem um valor bastante superior à média europeia. Em termos de alojamentos cabelados com redes de cabo, a situação também é bastante positiva. Portugal é o quinto país com cobertura mais elevada, tem 79% de cobertura e a média europeia eram 44%. Uma vez mais, estão aqui incluídas duplas contagens. Vimos a adesão a este tipo de redes, a cobertura nas redes de alta velocidade. Vamos agora passar para a promoção da concorrência. Primeiro slide, vou-vos apresentar a percentagem de alojamentos cabelados pelos operadores alternativos nos vários Estados-membros. Em relação ao cabo, a maior parte dos países tem cobertura por parte dos operadores alternativos. No fundo, na maior parte dos países, o cabo é operado, a rede de cabo é operada por operador alternativo, não pelo operador histórico. Acrescento a cobertura de fibra nos vários Estados-membros. Onde é que se situa Portugal? Portugal é o país da União Europeia onde os operadores alternativos mais investiram em redes de fibra óptica e redes de cabo. Temos 123% de cobertura, outra vez com duplas cabelagens. Para esta situação, muito tem contribuído o acesso a condutas e a postes da MEO. Este acesso é regulado desde 2006 no tocante às condutas e desde 2010 no tocante aos postes. Apresento-vos aqui um gráfico que representa o preço do acesso a condutas nos vários Estados-membros. Portugal é o país em que o preço é mais reduzido. Isto tem um impacto bastante relevante nos custos que os operadores têm ao desenvolver as suas redes. Não foi só o acesso a estas redes, a estas infraestruturas da MEO que tem contribuído para esta situação. Vou salientar também o Decreto-Lei 123 de 2009. Através deste Decreto-Lei foi aberta a infraestrutura de qualquer entidade que este tenha, por exemplo, concessionárias de autoestradas. Estas entidades têm de abrir as suas condutas e os seus postes a operadores de telecomunicações. Portugal foi precursor neste tipo de regulação e foi uma inspiração da Diretiva de Redução de Custos que a Comissão Europeia veio a adotar em 2014, Diretiva de Redução de Custos de Implementação de Redes de Banda Larga. Saliento também o Sistema de Informação sobre Infraestruturas Aptas, que no fundo é um mapa com todas as infraestruturas, não só de telecomunicações como de outras entidades, que estão aptas à instalação de redes de comunicações eletrónicas. Estes dados resultam no seguinte. Hoje em dia, como referi no slide anterior, 81% da população tem escolha de pelo menos um operador com redes de alta velocidade. 57% das famílias têm escolha entre 2 operadores. Pode escolher entre serviços de redes de alta velocidade de 2 operadores diferentes. Quase 50% das famílias, 43%, mais precisamente, têm a possibilidade de escolha de 3 operadores. Isto é uma situação bastante distinta da que se verifica nos restantes países da União Europeia. E a cota de mercado dos operadores alternativos, como é que tem evoluído? Após alguns anos em que a cota dos operadores alternativos diminuiu, entre 2009 e 2012, 2013, a cota diminuiu até valores próximos dos 50%. Desde essa altura, a cota tem aumentado progressivamente, atingindo os 60%, ultrapassando os 60% no segundo trimestre de 2017. A nível europeu,
A cota dos operadores alternativos tem aumentado, mas foi já ultrapassada por Portugal. O que é que a ANACOM tem feito em relação à promoção da concorrência? Nós finalizamos, em março deste ano, a análise dos mercados de banda larga, os mercados 3A e 3B, após um processo longo e participado. Fizemos um projeto de decisão sobre a análise dos mercados de originação fixa. Definimos os preços, ou atualizamos os preços de destinação fixa e móvel. Suspendemos as alterações que a MEL tinha feito às ofertas de referência, à ORAC e à ORAP, porque achávamos que essas alterações não iam no bom sentido. Estamos a definir as condições de interligação IP e alteramos as ofertas de referência de acesso ao laceto local, oral, e de circuitos alugados e circuitos Ethernet. Em relação ao desenvolvimento do mercado interno, vou destacar dois temas que a Comissão tem chamado a si e que são o roaming e a neutralidade de rede. Em relação ao roaming, representa aqui a evolução do volume de dados de acesso à internet que se tem verificado por cidadãos estrangeiros que se encontram de férias ou em negócios no nosso país. Esta evolução tem sido bastante significativa. Estas oscilações representam claramente os meses de verão. Identifico aqui três momentos, que foram três momentos em que a Comissão interveio neste tema. Em 2012, a Comissão definiu pela primeira vez preços de retalho aplicáveis ao acesso à internet, em roaming. Em junho de 2016, entrou em vigor o Home Like at Home Plus e, na sua totalidade, em junho de 2017. Como é que isto compara com os portugueses que se deslocam ao estrangeiro? Temos um volume de tráfego bastante inferior. Isto pode ser explicado não só pelo turismo, Portugal está na moda e isso vem na comunicação social, portanto, temos muitos estrangeiros que nos visitam. Pode também ser explicado pela baixa adesão da internet móvel que se verifica em Portugal face aos restantes países da União Europeia. Internet móvel em banda larga, digo. Apresento também a mesma evolução para as chamadas, isto é, os números de minutos originados tanto por estrangeiros que nos visitam, como de portugueses que vão lá fora. Esta diferença não é tão grande como a que se verifica no gráfico de cima. Em relação à neutralidade de rede, vou destacar dois aspectos. O zero rating, isto é, o tratamento preferencial que tem sido dado a algumas aplicações em detrimento de outras. Isto poderá afetar a concorrência e, não sendo uma situação explicitamente proibida nos termos dos regulamentos da Comissão Europeia, é uma situação que merece ser acompanhada e analisada. Segundo aspecto, as questões de transparência para com o utilizador final e, em particular, as diferenças que poderão existir entre a velocidade contratada e a velocidade que é efetivamente disponibilizada ao utilizador final. Aqui também destaco a ferramenta que a ANACOM tem para possibilitar a verificação deste tipo de divergências, o NetMed. Em relação à defesa dos interesses dos cidadãos, vou destacar um tema, as reclamações. As reclamações em 2016 atingiram quase as 70 mil reclamações, a maior parte das quais no setor das comunicações eletrónicas. 58 mil reclamações no setor das comunicações eletrónicas, o restante no setor postal. O principal tema relacionado com as reclamações tem a ver com a venda do serviço. Estão aqui questões como os períodos contratuais mínimos, os preços e os serviços que são oferecidos. O cancelamento do serviço é também uma reclamação com algum peso. Estão aqui dificuldades burocráticas que são alegadas por parte dos utilizadores finais quando querem cancelar ou mudar de operador. Temos reclamações relacionadas com equipamentos, faturação e avarias, mais ou menos com o mesmo peso, à volta de 10, 11%.
E, finalmente, reclamações sobre alterações contratuais que têm aumentado de peso ao longo dos anos, atingindo, em 2016, os 5%. A ANACOM também interveio com algumas medidas relacionadas com a defesa dos interesses dos cidadãos. Vou salientar as melhorias no NetMed, o início do procedimento de alteração do regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual, que foi posteriormente objeto de um sentido de provável decisão em junho deste ano. Tem sobretudo a ver com a organização da informação que é apresentada na ficha de informação simplificada. Destaco também o projeto de alteração do regulamento de portabilidade, que queremos pôr alguma eficiência neste procedimento, no procedimento de portabilidade de número. A consulta pública sobre o Serviço Universal foi feita durante o verão e as medidas corretivas sobre as alterações contratuais que foram efetuadas em julho e agosto. Quanto a desafios, saliento estas 5 vertentes: a concorrência, a conectividade dos consumidores, a segurança e a tecnologia. Em relação à concorrência, é conhecida já a intenção da MEL se concentrar com a média capital. Está aqui em causa a convergência e os conteúdos. Portanto, é um desafio com que temos de lidar e ter em particular atenção. As concentrações e oligopólios são um tema que tem vindo a ser identificado ou tem surgido na União Europeia. Temos assistido a algumas concentrações entre operadores, concentrações horizontais. Isto pode levar a estruturas de mercados oligopolísticas. E temos os temas também da neutralidade de rede e qualidade de serviço, que poderão ter questões de concorrência. Conectividade / consumidores, serviço universal e os investimentos no 5G e nas redes de alta velocidade. Questões de segurança, a privacidade e a proteção dos dados, cada vez mais um tema atual. Questões de tecnologia, os OTTs, como regulá-los, se é necessário regulá-los, e a internet das coisas, de que dentro de uns anos vamos ter muitos equipamentos ligados e poderá também haver aqui algumas questões de concorrência. Em relação aos consumidores, o tratamento de reclamações, como já vimos, é uma situação que nos preocupa, e os contratos e fidelizações. Em relação ao setor postal, e para terminar, primeiro, em relação ao setor, verifica-se que o tráfego postal está em queda. O tráfego postal tem-se reduzido, em média, 4,4% ao ano entre 2012 e 2016. Esta queda do tráfego não é compensada ainda pelo crescimento do tráfego de encomendas devido ao comércio eletrónico. Este tráfego de encomendas tem crescido, em média, em 1,4% no mesmo período. Em termos de concorrência, o Grupo CTT continua a ter uma cota de mercado elevada, de 93% em 2016, em termos de tráfego. O que é que temos feito e o que é que vamos fazer? Definimos recentemente os objetivos de densidade de rede postal e de ofertas mínimas dos serviços que devem ser verificados no triênio de 2018 a 2020. Vamos também definir brevemente as obrigações de qualidade de serviço e as regras de fixação de preços também para vigorarem nesse triênio. Temos a questão do acesso à rede postal e do prestador de serviço postal e de elementos da sua infraestrutura. Temos vindo a monitorizar e fiscalizar o cumprimento das obrigações que já foram estabelecidas e, por fim, teremos que contribuir para a reavaliação pelo Governo das condições de prestação do Serviço Universal Postal. E obrigado pela vossa atenção.